Boa noite, queridos amigos e irmãos do Distrito do Aeroporto. É um prazer, mais uma vez, me dirigir a vocês, nesse instante em particular, reclamando que você mantenha sua fé, mantenha seu equilíbrio emocional, confiando nas grandes promessas do Senhor Jesus. E nesta noite eu gostaria de que você se preparasse para entender o sentido de ser adventista do sétimo dia, através desta mensagem que intitulei O Remanescente Fiel. Para que possamos adentrar a estas verdades, eu gostaria antes, porém, de convidá-los a baixarem a fronte e falarmos com Deus. Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, nossa gratidão pelo privilégio de nos comunicar contigo através da prece. Nesse instante, Senhor, nossa súplica é para que compreendamos a Tua palavra sobre esse tema especial que nesta noite vamos estudar, o remanescente fiel. Nos uses e de maneira muito particular, nos dê a bênção através do Teu Santo Espírito de fazer nossa mente vívida, para que então ela possa ser impactada pela mensagem de Tua palavra. Esta é a nossa súplica no santo nome de Jesus. Amém. Como disse em minha prece, a mensagem desta noite eu intitulei de O Remanescente Fiel. O fundamento para esta mensagem está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. E eu gostaria que você pudesse me acompanhar na leitura deste texto em particular. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo o texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É preciso que nós, de alguma forma, possamos nos lembrar de algumas verdades que fundamentam este texto. E estas verdades serão objeto de nossa discussão nesta noite. Antes, porém, eu gostaria de fazer 3 perguntas que servirão de esteio para que possamos alargar a compreensão deste verso. A primeira pergunta tem a ver com um elemento de tempo, que é quando o remanescente aparece segundo o curso da história. Entendeu isto? Quando o remanescente surgiu no curso da história. Segunda pergunta, onde geograficamente o remanescente deveria surgir, aparecer? Primeiro tem a ver com o elemento temporal, quando? Segundo tem a ver com lugar, onde geograficamente o remanescente deveria surgir. E a terceira pergunta tem a ver com as características que então se apresentam, qualificando, identificando este remanescente. Fazendo a pergunta de maneira direta, quais as características daqueles que comporão o remanescente? Vamos recapitular? Quando, onde e quais as características? Isto mesmo. Como igreja, nós bem sabemos que temos uma missão especial no que tange à pregação do Evangelho. Ou seja, a mensagem da Igreja Adventista é tão singular quanto a sua missão. A missão da igreja é levar, portanto, o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Isto poderíamos sintetizar de a missão da igreja. Mas a igreja tem também uma mensagem singular, que igualmente precisa ser propalada a todo mundo, porque esta mensagem é o apelo de Deus ao mundo, e a Igreja Adventista foi chamada para este fim. Na verdade, a mensagem da Igreja Adventista está fundamentada em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 ao 12, que entre nós é conhecido muito bem pelo o termo das 3 mensagens angélicas. Igualmente, a Igreja Adventista do sétimo dia tem uma outra característica, que tem a ver com a forma de interpretar os eventos históricos de natureza profética, dizendo de outra maneira,
como os eventos de natureza profética são interpretados no meio adventista. Esta característica está em um método que nós utilizamos e nominamos de método histórico profético. Para que você compreenda o que até aqui melhor eu disse, vou fazer uma síntese. Primeiro, nós temos uma missão mundial, nós temos uma mensagem igualmente singular que precisa ser propalada mundialmente, e por fim nós temos um método de interpretação das profecias bíblicas que nós nominamos de método histórico profético. Este método, ao qual então chamamos de histórico profético, tem a seguinte ideia que eu gostaria que você entendesse de maneira muito franca. Observe que os episódios bíblicos de natureza profética fluem como eventos históricos, tendo como ponto de partida o tempo no qual o próprio profeta escreveu até a consumação final da sua narrativa. Não há, nesse aspecto, brechas, nem lacunas entre o que o profeta escreve e então a sequência desses eventos. Você compreendeu? Sintetizando, aquilo que foi dito pelo profeta, não há adição, não há, portanto, lacunas. Se não há lacunas, não há o que adicionar. E todo o episódio começa a correr do período em que o próprio profeta se encontra até a consumação da narrativa, da natureza, da exposição daquele conteúdo. Na verdade, cada cena está intercalada por uma sequência histórica de eventos que se correlacionam, sem qualquer interrupção nos fatos ou dados. E, desta forma, fluem dentro do tempo histórico da humanidade. Eu gostaria de ilustrar isto através do texto de Daniel, capítulo 7. Observem, naquele capítulo, há o que a gente chama de uma ampliação de fatos, porque Daniel 7 é uma ampliação de Daniel 2. No paralelo, nós temos em Daniel 2, 4 metais, em Daniel 7, 4 animais. Observem que os animais de Daniel 7 estão intimamente correlacionados com cada metal de Daniel 2. Em Daniel 7, há um leão que se correlaciona com o período, portanto, do Império Babilônico. Em sequência, nós temos um urso, que se correlaciona com o período da diarquia entre os Medos e a Pérsia. Nós temos, em sequência, um leopardo, que está relacionado com o período do governo alexandrino, correspondendo ali ao período da Grécia, do domínio melhor da Grécia. E por fim nós temos um quarto animal, que Daniel, no capítulo 7, verso 7, não o descreve porque não encontra um correspondente, isto mesmo, na fauna. E aí ele põe um título, terrível e espantoso. Este animal, ele passa por 3 estágios em particular. O estágio, então, de o que a gente chamaria a Roma imperial, o período dos 10 reinos divididos e o período, então, de Roma papal, o chifre pequeno. Quando nós vemos, portanto, essa sequência, nós encontramos ainda no capítulo 7 um outro elemento, que é o início do juízo investigativo, que se dá no céu, aonde, portanto, Deus passa a julgar o seu povo, isto mesmo, o juízo começa pelo povo de Deus, o julgamento inicia por meio da casa de Israel, pelo povo de Deus, e em sequência nós vemos a cena do Filho do Homem, que vem buscar os seus servos, que então foram fiéis e vão viver com ele de acordo com o que preconiza João no capítulo 14 do Evangelho. E se este exemplo que eu lhes dei serviu para entender como funciona o método histórico profético, eu gostaria de alargar ainda mais desta compreensão, chamando para a nossa reflexão Apocalipse capítulo 13. Observem, eu lhes disse que em Daniel 7 nós encontramos 3 estágios para o animal terrível e espantoso.
Mas, quando nós chegamos a Apocalipse capítulo 13, se apresenta um quarto estágio. Isto mesmo, ou seja, nós temos ali uma besta. À luz, então, do texto de Daniel 7, não é apresentada. Veja que a besta não aparece ali em Daniel 7, aparece na realidade o animal. Mas em Apocalipse capítulo 7, esta besta, em Apocalipse capítulo 13, esta besta se apresenta, apresentando-se de alguma forma aí como um quarto estágio para aquele animal que lá se encontrava em Daniel capítulo 7. Vamos recapitular? Roma imperial, isto mesmo, os 10 reinos divididos, isto mesmo, o então período papal, e agora nós temos o chifre pequeno, que surge na sequência de Daniel capítulo 7, em Apocalipse, sobre uma forma de uma besta que emerge do mar. Então Daniel nos apresenta de alguma forma que o texto desta narrativa não tem lacuna, não tem brechas, não há necessidade de serem preenchidas, não buscamos para fora do texto bíblico qualquer tipo de informação que possa preencher algo que se deixou de dizer. Na verdade, este período histórico profético, ele flui ininterruptamente, e é a isto que nós chamamos método histórico profético. Tudo bem até aqui? Muito bem. Se você entendeu até aqui, e eu orei para que você entendesse, e certamente você está entendendo, eu gostaria agora de chamar de volta Apocalipse capítulo 12, porque o que fizemos foi o que eu chamo, portanto, de um substrato, de uma base, para que você possa compreender toda a narrativa do capítulo 12, a fim de que possamos extrair respostas para as 3 perguntas que eu fiz lá atrás. Já as esqueceu? Eu não. Vamos recapitulá-las. Quando, no transcurso da história, surgiria o remanescente fiel? Tudo bem? Onde, geograficamente, deveria surgir o remanescente fiel? Terceiro, quais as características daqueles que pertencerão ao remanescente fiel? Tudo bem? Então, para que estas perguntas sejam respondidas, nós precisamos retomar Apocalipse 12. E por que fiz o substrato? Para você entender as distinções necessárias da missão da igreja, da mensagem da igreja e do método que ela, então, se atribui, se propõe a usar na interpretação dos eventos de natureza profético. Tudo bem até aqui? Então, retomando o Apocalipse capítulo 12, nós podemos, então, neste capítulo, encontrar 3 estágios históricos principais. Quais são esses estágios para que nós possamos melhor compreender, eu diria com um pouco mais de acuidade, o que aí está sendo dito? Primeiro, nós encontramos um dragão que se lança para destruir o filho de uma mulher. Observe que este é o primeiro ataque que o dragão se propõe a fazer, atingir o filho da mulher. Segundo, o próprio dragão procura destruir a mulher. Terceiro, ele então atribui uma outra perseguição ao remanescente desta mulher. Apercebeu-se? Estes são os 3 estágios. Um ataque ao filho, um ataque à mulher e um ataque ao restante da descendência da mulher. Então, neste aspecto, nós temos uma guerra travada em 3 estágios. Tudo bem? O que eu estou dizendo, em outras palavras, é que o dragão primeiro procurou destruir a Cristo, não conseguiu, desembocou toda a sua perseguição para destruir a mulher, não conseguiu, procurou então destruir o remanescente da mulher. Certamente surge uma pergunta: em qual deste estágio nós nos encontramos? Ou na ordem direta, quais os estágios? Perseguição ao filho, perseguição à mulher, perseguição ao restante da mulher. Na ordem
eu diria então, de descrição da profecia, nós podemos então dizer: perseguiu a Jesus, perseguiu a igreja e está perseguindo o remanescente da igreja. A pergunta agora é: em qual tempo da história a perseguição está? Sobre Cristo? Sobre a mulher, a igreja? Ou sobre a semente, o restante da descendência da mulher? Respondendo esta pergunta de maneira responsável, você entende o estágio de tempo que você está passando. Isto mesmo. Você entende a conjuntura que a igreja está passando. Porque, como aprendemos através de mensagens que já passei para esse distrito, a igreja não é um templo, a igreja não é um monumento, a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Então, qual é a razão da perseguição? A Cristo não sofre mais a perseguição. A igreja, como um elemento histórico, não há mais perseguição. A perseguição está ao restante da descendência da igreja que o Senhor instituiu. Nesse sentido, eu gostaria, portanto, que você agora pudesse ver estes cenários passando, portanto, por 3 episódios no Antigo Testamento que servirão de base para compreender esses 3 estágios. Não confunda, por favor, as expressões. Eu vou chamar a sua mente para entender que há 3 cenários no Antigo Testamento que fundamentam os 3 estágios de Apocalipse, capítulo, então, 12. Os estágios de Apocalipse 12 acabamos de ver, em síntese: perseguição a Cristo, perseguição à igreja, perseguição ao restante daqueles que descendem desta igreja. E os cenários no Antigo Testamento se vinculam ao momento que você poderia compreender isto lançando mão do que ocorrera no período que Moisés se dirigiu ao Egito em particular para reclamar a saída do povo de Deus para adorar a ele e a ele servi-lo. Você se lembra disto? Pois bem, esta base, este cenário lança luz para que nós possamos compreender toda a trajetória dos 3 estágios de Apocalipse capítulo 12. No entanto, não há tempo para que eu descreva este cenário. O outro cenário tem a ver com o período de Elias, quando que, fugindo para o deserto em razão da perseguição de Jezabel, aquela situação é tipológica, ou seja, é uma espécie de exemplo para que nós possamos compreender o que ocorrerá com o povo de Deus em razão da perseguição. Mas também não há tempo para que eu possa descrever isto nesta mensagem, mas prometo-lhe fazer logo que possível for. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que o outro cenário no Antigo Testamento que lança mão para compreendermos Apocalipse 12 é o que está narrado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E neste aspecto eu gostaria de que você pudesse acompanhar o que eu chamo, portanto, de exposição de Gênesis 3, 15. Nestes termos, você se lembra que ali o Senhor lança o que a gente chama de uma sentença à serpente. O Senhor fala à serpente e, ao falar à serpente, o Senhor, portanto, estabelece o que nós chamamos de inimizade entre o dragão e a mulher, entre o descendente do dragão e o descendente da mulher. O elemento, portanto, singular é a inimizade, que estaria entre o dragão e a mulher, entre o descendente do dragão e o descendente da mulher. Apercebeu-se disso? Que bom. Estas mesmas descrições se encontram em Apocalipse capítulo, então, 12, versículo 1 ao 2. Acompanhe comigo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Ouviu o eco de Gênesis capítulo 3, verso 15? Vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Tormenta para dar à luz, o que implica dizer que ela ainda não havia dado à luz, quando passou a receber
a perseguição. Neste aspecto, eu gostaria, portanto, de que você entendesse e fizesse a seguinte pergunta: o que representa esta mulher? Não, não é Maria. Não pode ser. Por quê? Porque aqui não tem referência, portanto, a um ser humano. Mas a expressão aí está descrevendo um contexto. Isto mesmo, a igreja do Antigo Testamento, o tempo histórico do Antigo Testamento, é o que representa esta mulher neste instante em particular. Aqui eu estou falando, portanto, de um estágio que então a igreja passou. É esta igreja do Antigo Testamento que providenciou as condições para que Jesus pudesse vir, e veio. Então, em outras palavras, nós estamos em Apocalipse capítulo 12, versículos 1 ao 2, num contexto de recapitulação daquilo que foi o período no Antigo Testamento, a igreja de Deus. E veja, não havia uma instituição, não havia um monumento, havia o povo fiel, aquele povo fiel. Este povo, em particular, providenciou as condições para a chegada do Messias. E é esta igreja do Antigo Testamento que aqui está fundamentada nessa expressão mulher. Dizendo de outro modo, a mulher é pré-existente ao surgimento do seu filho. Ao dizer isto, na verdade, o que eu estou dizendo é que no período do Antigo Testamento, ela foi representada, portanto, aí como a igreja do Senhor, que então o próprio Senhor cuidou dela para que o seu filho pudesse chegar. É desta mulher do Antigo Testamento que se pode dizer que o Messias viria. Então, esses dois primeiros versos apontam para esse primeiro estágio da história do povo de Deus. O segundo estágio se encontra, portanto, nos versículos 3 e 5. Acompanhe comigo. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, quando a gente confronta este segundo estágio, a gente pode então se aperceber que dos versículos 1 ao 5, nós encontramos o eco de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Como se vê, nós poderíamos então dizer que a inimizade lançada entre o dragão e a mulher, a semente da mulher e a semente do dragão. O elemento que então liga estes seres, dragão, mulher, semente da mulher, semente do dragão, é a inimizade. Isto você precisa estar consciente. Então, onde encontrar, de certa forma, eu diria, as características deste remanescente? Contudo, é necessário que nós possamos verificar como é que a semente do dragão se comportou e quem fora esta semente. Porque, observe, recapitule, há uma inimizade entre a mulher e o dragão, ou na ordem entre o dragão e a mulher, entre a semente da mulher e a semente do dragão. A pergunta que nós devemos fazer é: Apocalipse capítulo 12 não apresenta a semente do dragão? Não, não apresenta. E se não apresenta, onde podemos encontrar uma resposta para isto? Eu convido você a tomar o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo 2 e o versículo 16. Reitero o texto. Mateus, capítulo 2, versículo 16. O que estamos indo buscar nesse texto? Estamos indo buscar
aquilo que caracteriza a semente do dragão, porque haveria uma inimizade entre as sementes, a da mulher e a do dragão. A da mulher sabemos que era o próprio Jesus, mas e o do dragão? Qual seria esta semente? Leia Mateus capítulo 2, verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo no qual, com precisão, se informaram dos magos. O contexto aqui, você sabe disto. Você se lembra que esse contexto tem a ver com o decreto que foi baixado por Herodes para que se pudesse dar cabo a todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, com o intuito, com a finalidade de poder matar Jesus. A pergunta que nós temos de fazer é, então a semente do dragão foi utilizado que império? Isto mesmo, o Império Romano. E o personagem usado por Lúcifer para levar a cabo a sua inimizade foi quem? Herodes, representante de quem? Do Império Romano. Isto vai nos abrindo o leque para entender o que representa a semente do dragão. Agora, uma vez que você já compreendeu isto, eu gostaria, portanto, de fazer a leitura de um texto no Comentário Bíblico Adventista, no volume 7, em inglês, página 954, quando Ellen White diz o seguinte, reitero, Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 954, em inglês, mas leio para você. O livro de Apocalipse revela ao mundo o que foi, o que é e o que será. Destina-se para nossa instrução sobre como serão os fins dos tempos. Deveria ser estudado com reverente respeito. Somos privilegiados em conhecer o que é para nossa compreensão. Vou ler um outro texto de Ellen White, e este está em Atos dos Apóstolos, na página 584. Abro aspas. No Apocalipse são pintadas as coisas profundas de Deus. Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da Terra. Ouviu isto? Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da Terra, como o foram os que viviam nos dias de João. Algumas das cenas descritas nesta profecia estão no passado e algumas estão agora tendo lugar. Algumas apresentam-nos o fim do grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu. E algumas revelam os triunfos e o regozijo dos remidos na terra renovada. Fecho aspas. Nesse sentido, o que nós estamos na realidade demonstrando é que estamos vivendo um tempo singular. E você precisa, como adventista do sétimo dia, lembrar-se disto. Nós não estamos na cadência da história como uma folha vagar. Nós temos uma missão, nós temos uma mensagem distinta, nós temos um método de interpretação distinto que acompanha a cadência dos eventos históricos proféticos na história, sem lacuna, sem brechas. O que passou não há de se repetir, o que estamos vivenciando há de se agravar, mas a gente precisa atentar que quem está no comando dessa história não são mãos humanas, nem o próprio dragão, mas o Senhor é o Senhor da história. Então, meu querido amigo e irmão, mantenha-se firme. Eu vou continuar esta mensagem em um novo vídeo, porque certamente ficará muito
longo e ao mesmo tempo muito pesada a compreensão se você não dividir em partes. Mas eu não posso terminar esse vídeo fazendo essa descrição apenas. Eu gostaria de fazer uma outra leitura do texto de Ellen White e em seguida fazer uma prece. Diz Ellen White, então, no Desejado de Todas as Nações, na página 83, pelo cântico dos mensageiros celestiais, proclamando o advento do Salvador ao mundo caído, e o regozijo expresso neste grande evento, Satanás sabia que não lhe era reservado boa coisa. Um sinal negro se lhe abateu sobre a mente, o que a influência deste advento ao mundo poderia causar ao seu reino. Indagava se isto não era a vinda daquele que contestaria o seu poder e destruiria o seu reino. Considerou a Cristo, desde o seu nascimento, como rival. Promoveu a inveja e o ciúme de Herodes para destruir a Cristo, insinuando que o seu poder e o seu reino estavam prestes a ser dados a este novo rei. Satanás imbuiu Herodes dos mesmos sentimentos e temor que perturbavam sua própria mente. Inspirou a intenção corrupta de Herodes de matar todas as crianças de Belém, que tinham até 2 anos de idade, para plano este, pensava ele, que teria êxito em livrar a terra do infante rei. O que isso nos então faz lembrar? Sim, Herodes foi um instrumento na mão de Satanás como a semente do dragão. Mas a semente da mulher permanece. Cristo é o nosso sustento. Cristo é a nossa fortaleza. Cristo é a nossa completude. Cristo é o nosso Salvador. Por isso, meu querido irmão, não tema o que está acontecendo com o mundo e com a própria igreja do Senhor. Você precisa entender que a mão poderosa de Cristo está estendida sobre seu povo. E reitero, como já dissera outra vez, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Mas precisamos ter coragem, precisamos ter força, precisamos ter humildade, mas precisamos ter conhecimento de que esta mensagem precisa ser levada ao mundo. Nós somos a igreja que deve anunciar estas verdades. Não se acovarde, permaneça fiel, porque breve, muito breve, podemos ver a glória daquele que vem buscar o remanescente fiel. Feche os olhos, falemos com Deus. Nosso Pai, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Nesse instante em particular, quando estudamos apenas uma pequena parte de Apocalipse, capítulo 12, que possamos estar com as características daqueles que farão parte do remanescente fiel, em o nome de Jesus. Amém.